Vamos falar de guerra porque os bombardeios devem continuar nas próximas horas, gente. Sem trégua, sem cessar-fogo. Inicialmente, para vocês entenderem, esse cessar-fogo começaria hoje, mas o grupo terrorista Hamas não cumpriu um dos acordos com o Estado de Israel. Qual seria? A divulgação dos nomes dos reféns. Muitos especialistas observam a seguinte questão nessa história. O cessar-fogo pode dar tempo necessário para que os terroristas possam reabastecer armamento e até mesmo descansar para poder continuar atacando? Mesmo com essa possibilidade, a luta agora é para libertar todos os reféns. A nossa equipe aqui do jornalismo da Jovem Pan está de olho nas informações mais atualizadas possíveis dessa guerra, que está próxima, inclusive, de completar 2 meses. Para isso, a gente escalou um time de primeira: Mano Ferreira, Nelsinho Kobayashi, Miriam Spritzer. Daqui a pouquinho a gente tem o Rabino Dudu Levinson por aqui, Fabrício Naitz, que também vai nos atualizar todas as informações. E há pouco também, só para trazer mais uma informação para vocês, as forças de defesa de Israel usaram as redes sociais para dizer que os combatentes realizaram uma operação contra alvos terroristas do Hamas no coração da cidade de Gaza. Quem vai me trazer detalhes dessa operação é o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Luca, boa tarde para você aí da Alemanha, bom dia para nós aqui do Brasil. Eu quero entender como é que foi essa operação logo cedo. Bom dia a você, Paula, a todos que acompanham o Morning Show. Hoje pela manhã era esperada esse início da troca dos reféns pelos prisioneiros e também o início desta trégua que foi acordada, que foi negociada pelo Catar, Egito, Estados Unidos, Israel e, obviamente, o grupo terrorista Hamas. Isso não aconteceu, há um atraso de pelo menos 24 horas, acreditam que isso poderá ser colocado em prática apenas amanhã pela manhã, ou seja, na manhã de sexta-feira em Israel, na madrugada de quinta para sexta, no horário de Brasília, e vemos que, como a trégua então não foi iniciada, os combates continuam. E segundo as forças de defesa de Israel, a IDF, essas operações acontecem agora no coração da cidade de Gaza, que é como se fosse a capital deste enclave. Segundo o que foi divulgado pelo exército israelense, mais de 300 alvos foram atingidos e também vários outros terroristas foram presos ou mortos. Outra notícia que é relevante relacionado às operações militares nesta manhã de quinta-feira é que o diretor do hospital Al-Shifa foi preso pelas forças de defesa de Israel e, portanto, nós temos que ele será provavelmente questionado, interrogado, para que se descubra a real relação do hospital e de uma estrutura sanitária civil com as operações militares do Hamas. É uma questão ainda muito complexa, nós vemos muitos vídeos sendo divulgados pelo próprio exército de Israel nas redes sociais durante as últimas horas, além, é claro, de jornalistas tentando verificar essas informações minuto a minuto. Não é uma tarefa fácil, é uma guerra complexa que, como você bem disse, logo mais completará 2 meses, enquanto que o balanço de mortos para o lado israelense é de 1.200 e do lado palestino são 14 mil pessoas, mais ou menos, lembrando que esses dados são fornecidos pelo Ministério da Saúde dos territórios palestinos, que de fato é administrado pelo Hamas. Nós vamos ficar aqui acompanhando, vendo também se há alguma modificação ou algum adiantamento no processo de trégua, mas isso é bem pouco provável, já que os israelenses dizem que a falta de algumas assinaturas possibilitará o início desta trégua apenas amanhã pela manhã. Muito bem. Luca, obrigado, meu amigo, pelas suas informações. O Luca Bassani, direto da Europa, nos atualizando um pouco sobre essa operação promovida pelo Exército de Israel. Turma, vamos começar a discutir essa questão da guerra. Tem vários pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Mi, eu começo contigo, buscando entender já essa falta de cumprimento inicial do Hamas nesse acordo. Já era de se esperar, né? Era de se esperar. Eu vi essa notícia sem surpresa alguma. A gente sabe que o Hamas, ele tá numa situação em que ele não tem outra alternativa se não pedir esses cessar-fogos, por isso que a gente vê, né, o mundo inteiro tá pedindo isso também, muito pela propaganda que eles mesmos fazem. E tem um problema, porque esse cessar-fogo colocou eles numa saia justa de vocês vão ter que cumprir certas coisas do lado de vocês também, e a gente sabe que um grupo terrorista como o Hamas não gosta de cumprir nada do lado deles. Então, primeiro, a questão dos reféns, isso vai trazer também muita inteligência para Israel de entender quantos desses reféns que estão vivos. O Hamas mesmo admite que não tem controle de todos esses reféns, não estão com eles, e isso vai obrigar com que o Hamas se organize e converse com os outros grupos presentes em Gaza e as milícias em Gaza que estão com estes reféns, que vão ter que devolvê-los para Israel para que eles tenham essa breve trégua. E também
a questão das assinaturas, né, Paulo, que é um dos grandes detalhes. A parte que deveria ser assinada entre o Qatar e o Hamas não foi assinada e há ainda uma discussão do que é permitido ou não durante esse cessar-fogo. E é importante para Israel que tenha isso por escrito, até para que não hajam depois alguma crítica ou alguma, aquelas críticas da comunidade internacional de que Israel quebrou o cessar-fogo, sendo que algo estava escrito num documento. Então é importante ter tudo muito bem documentado, muito bem organizado e a lista dos reféns a serem liberados, até para a gente saber quais são esses reféns que ainda estão vivos, né? Que ainda podem ser trocados. Agora, Nelson, você sabe que ontem eu estava dando uma olhada, se você for analisar o acordo entre Israel, Estados Unidos, Hamas, Qatar e Egito, tem lá um item dizendo o seguinte, olha, vão liberar 50 reféns em troca de 150 palestinos. Aí quando você lê aquilo, o que você traduz? Meu Deus, mas Israel então prendeu 150 palestinos? Esses 150 palestinos claramente tinham algum tipo de envolvimento, seja lá qual for, com atentados terroristas, né, Nelson? Ou seja, não são figuras da sociedade civil que estavam andando na rua e Israel foi lá, pegou, jogou dentro de um carro e capturou essas pessoas. Porque às vezes dá essa sensação, não dá? Sim, dessa sensação, mas aí tem um detalhe, né, Paulo? A gente falou ontem à tarde aqui com o porta-voz do Exército de Israel no Linha de Frente e esse foi um dos assuntos tratados também, porque essas pessoas que serão liberadas, que estão sob o poder de Israel, eles no mínimo tentaram algo de acordo com a ideia terrorista do Hamas. Mas também, por outro lado, não são tão perigosos assim. E isso também é importante no cálculo de se soltar essas pessoas. Até porque a gente tem um histórico lá de trás de quando Israel, certa vez, negociou a liberação de um israelense por mais de 1.000 que estavam aprisionados sob o poder de Israel. Um desses, inclusive, tem informações de que teria, inclusive, participado dessa organização dos últimos ataques. Ou seja, também fica difícil para Israel soltar alguém que depois vai organizar um novo ataque terrorista. Então, são pessoas que, sim, têm algum tipo de envolvimento, mas, por outro lado, não são tão perigosas assim. Inclusive, a informação de que a troca é de mulher por mulher. Ou seja, são, inclusive, mulheres também tem essa questão que envolve essa liberação dos palestinos. Porque quando a gente vê essa notícia e está escrito lá 150 palestinos, me dá essa sensação, mano, que Israel de alguma forma capturou essas pessoas e tem um detalhe aleatoriamente e não aconteceu isso. Só um detalhe importante para pontuar antes do Mano falar, que tem uma diferença muito grande entre aqueles que estão sob o poder do Hamas e aqueles que estão sob o poder de Israel. Os que estão sob o poder do Hamas são reféns, às vezes podem estar sendo torturados, violentados, inclusive sexualmente, as mulheres, ou seja, é um outro tipo de tratamento, não é o que Israel faz com seus prisioneiros, que têm respeito a direitos, no mínimo, de dignidade. Um ponto polêmico nessa equação é que muitos defensores da causa palestina alegam que esses prisioneiros que estão sob a tutela do Estado de Israel não teriam tido acesso a um processo, a legítima defesa, a ampla defesa, como os Estados de direito democráticos mundo afora possuem. Ou seja, é uma prisão com um regime jurídico diferente em relação ao que seria a prisão de um cidadão israelense. Então, isso é um ponto de polêmica no sentido de que, aparentemente, o ponto é a inteligência de Israel tem uma informação de que aquela pessoa está envolvida em algum plano que envolve um grupo terrorista e Israel prende a pessoa, mas ela não tem um advogado com direito à defesa. Então, isso é um ponto de polêmica dentro da situação do conflito. É algo que não está, digamos, na normalidade democrática, né? Mas a gente não pode jamais comparar a situação de alguém que está preso por um Estado democrático, que tem também responde ao escrutínio da imprensa livre, do mundo democrático, com um refém que foi pego, um civil que foi pego simplesmente por terroristas. Não há paralelo possível, por mais que seja possível fazer críticas
a forma como... Mas eu vi que a Mica... Você pediu-me rapidamente. Sim, pedi. Não, é só para clarificar algumas coisas. Mano, primeiro, essas pessoas que são prisioneiros palestinos, de fato, não são cidadãos israelenses. Eles são dos territórios da Cisjordânia, quer dizer, são dos territórios de Gaza, que é um território independente que é gerido pelo Hamas desde 2007, né? Um território independente desde 2005. Eles, de fato, não são cidadãos israelenses. No entanto, eles estão respondendo já a crimes que foram cometidos e que simplesmente foram atentados a homicídio, não foram tentativas de homicídio, desculpa, não foram de fato, não conseguiram matar suas vítimas necessariamente, mas ali todos estão em processos que já responderam na justiça, já foram julgados, tudo como manda a lei de um Estado democrático. Então, existe muita falsa informação também. Aqui, se vocês forem ler as listas que, inclusive, o governo de Israel divulgou ontem sobre quais seriam os prisioneiros liberados, teve gente que esfaqueou soldado, teve gente que matou que tentou matar uma mãe de família na frente das crianças, vários ataques a facas. Então, não são pessoas que foram pegas por uma suspeita de talvez estarem envolvidos em algum atentado terrorista. São pessoas que tentaram ser lobos solitários e tentaram, de alguma forma, assassinar israelenses. Então, não é tão simples assim. São pessoas que têm um certo nível de perigo, apenas não tinham, de fato, conseguido terminar os seus atentados.